Vivemos uma década diferente, uma década dominada pela inteligência artificial. Mas até que ponto essa tecnologia nos ajuda ou nos domina? Bem-vindos à década artificial. A geração Z nasceu em meio à tecnologia e desde cedo o celular é quase uma extensão do corpo. A internet, o espelho onde muitos se veem e às vezes se perdem, tá por aí e todo mundo pode acessar sem nenhuma dificuldade. Essa geração não conheceu o mundo sem notificações, sem feed, sem algoritmo decidindo o que é ou não relevante. E agora, com o avanço das IAs, o limite entre pensar e ser pensado está ficando cada vez mais tênue. Hoje, eu quero falar sobre como o uso excessivo da inteligência artificial está afetando o pensamento independente e o que isso diz sobre o rumo que estamos tomando como sociedade. E, antes de tudo, não é uma crítica à tecnologia, pelo contrário, é um alerta sobre o preço de usá-la sem consciência. A geração Z vive conectada o tempo todo. Segundo pesquisas recentes, a maioria passa mais de 7 horas por dia online, e não é só para lazer, é trabalho, estudo, entretenimento e socialização. Fronteira entre o eu e o eu digital praticamente desapareceu. E isso muda tudo. Muda a forma de pensar, de sentir, de aprender. Com tanta informação, parece que sabemos mais do que nunca. Mas será mesmo? A chamada infoxicação, o excesso de dados e estímulos, faz o contrário. Quanto mais informação, menos tempo para pensar profundamente sobre ela. Pulamos de um vídeo para o outro, de um assunto para o outro e no fim, nada realmente fica. Tenho visto muitos relatos que retratam essa confusão. O jovem escreveu: passei tanto tempo pedindo para IA me ajudar nas tarefas que, quando precisei escrever algo por conta própria, eu travei. Eu não sabia mais como começar. Os outros relatam que não conseguem mais estudar sem uma IA, que perderam confiança no próprio raciocínio. Como se a mente, antes do músculo, em constante treino, tivesse terceirizado o esforço. Em empresas, o cenário também mostra esse choque geracional. Muitos gestores de gerações anteriores relatam que os jovens de hoje são mais introspectivos, falam menos, pedem menos ajuda às pessoas reais, mas recorrem à IA com facilidade. Confiam mais em um algoritmo do que em um colega. E talvez isso diga muito sobre o isolamento silencioso dessa geração. Mas vamos comparar com o passado. As gerações anteriores, os boomers, a geração X, os primeiros millennials, cresceram num mundo analógico. Se queriam aprender algo, precisavam de paciência, livros, debates, tempo. Mas havia espaço para reflexão lenta, para errar e tentar de novo. A mente se acostumava com o silêncio, com o tédio, e disso nasciam ideias. Já a geração Z cresceu no oposto. Tudo é rápido, prático e imediato. Se o resultado não vem na hora, vem a ansiedade. A paciência virou um luxo. O tempo de pensar virou uma raridade e o pensamento independente começou a se confundir com o pensamento automatizado. O filósofo Jacques Ellul, que estudou a relação entre a sociedade e a tecnologia, dizia que a técnica tende a se tornar autônoma, até o ponto em que o homem passa a servi-la, em vez de controlá-la. E é exatamente isso que começa a acontecer com as IAs. Nós criamos ferramentas, mas a ferramenta começou a definir o modo como pensamos. Ela dita o ritmo, o estilo, a linguagem e até as emoções que mostramos. E quanto mais dependentes dela, menos nos reconhecemos sem ela. Outro pensador é Gilbert Simondon. Afirmava que as máquinas moldam não só o comportamento, mas a própria subjetividade humana. Ou seja, não usamos a tecnologia apenas, nós nos tornamos, em parte, produtos dela. E hoje, com a IA, isso nunca foi tão visível. Muitos jovens constroem suas opiniões com base em respostas prontas, padrões em textos e raciocínios pré-formatado, e se aí errar, poucos vão questionar. O pensamento crítico, que deveria ser base de toda a geração conectada, está sendo substituído pelo conforto do copiar e colar, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. A psicologia também alerta: a exposição constante de estímulos digitais prejudica a atenção e a memória. A mente entra em um modo automático e com isso vem a sensação de vazio, de desconexão. Cheio a milhões de conexões, mesmo em meio a milhões de conexões. O resultado é uma geração cada vez mais ansiosa, acelerada e paradoxalmente cansada. Uma geração que sabe de tudo em segundos, mas sente que não entende nada cada vez menos. Isso não é só filosófico ou psicológico, é social. No trabalho, a falta de autonomia se torna um obstáculo. Há quem espere que a IA resolva tudo, desde e-mails até decisões criativas. Mas no mundo real, ainda há o pensamento humano que gera inovação, empatia e adaptação. A IA pode responder, mas ela não sente, ela não vive. Ao mesmo tempo, há um aumento de jovens enfrentando ansiedade e fadiga mental. O cérebro, bombardeado por telas, não descansa. A comparação constante nas redes e o medo de ficar para trás criam uma pressão invisível que corrói a autoestima. E o mais preocupante, há quem ache isso normal. Mas a luz, sim, ela existe e está no fim do túnel.
Existem influenciadores, psicólogos e pensadores modernos que estão abrindo espaço para discussão sobre o uso consciente da tecnologia. O psicólogo Matheus José dos Santos, por exemplo, ele fala muito sobre o equilíbrio emocional do mundo digital. E ele defende que é preciso reaprender a ficar sozinho e refletir sem precisar de uma tela, a valorizar o próprio silêncio. Outros profissionais reforçam: precisamos voltar a exercitar o pensamento lento, ler, escrever, dialogar, sem atalhos. E não é sobre rejeitar a IA, é sobre usá-la como ferramenta e não como muleta. É sobre questionar, checar, pensar por conta própria. A IA pode ser uma ponte, mas nunca deve ser o destino. Por isso, em algumas atitudes simples, podem mudar tudo. Reserve momentos offline, escreva sem depender de IA, leia livros físicos, debata com pessoas de outras gerações, escute com atenção, recupere a paciência de pensar e a criatividade, pois ela nasce no tédio e o pensamento nasce no silêncio. Esse vídeo mesmo, eu tive a ideia, pensei no título e pensei, cara, preciso construir mais, preciso embasar mais esse texto. Fui na IA, o famoso ChatGPT, digitei o título e ele me deu um resumão. Mas eu estudei, eu dei uma olhadinha, escrevi com minhas próprias palavras para que eu pudesse, pelo menos, colocar um pouco da minha personalidade dentro do que a própria IA faz. Não sendo controlado por ela, mas usando ela para otimizar o meu tempo. Porque são pesquisas, é um mecanismo de busca muito eficiente que podemos usar. Não é fato, rejeitar não vai fazer a diferença de fato, mas saber como usar é que vamos. Nós estamos vivendo uma década artificial, mas ainda há tempo de torná-la humana. A IA é poderosa, como eu disse, mas o pensamento humano ainda é consciente e insubstituível. A tecnologia pode te ajudar a pensar mais rápido, mas só você pode decidir como e por que você está pensando aquilo. E agora eu te pergunto, você está usando a IA como ferramenta ou deixando que ela pense por você? Se essa reflexão te fez pensar, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha a sua experiência. Se você já se pegou dependendo demais de uma IA? Ou como tem sido sua relação com a tecnologia no geral? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo tema vai continuar essa conversa sobre o futuro digital e o que ainda resta do humano dentro dele. A tecnologia, ela é poderosa, mas o pensamento humano, quando exercido com consciência, é insubstituível. Lembre-se, tudo pode ser complicado, mas se tiver demais, se tiver realmente complicado de entender, muito difícil de conseguir compreender, simplifique. Simplifique tudo. E aí você começa a resolver seus problemas.